Regiano Vedovato, sou especialista em negociações, eu estou nessa jornada há mais de 20 anos, para ser mais exato, né? Já são mais de 500 empresas atendidas aí em todo o Brasil, através das nossas palestras, dos nossos treinamentos, das nossas mentorias, dos nossos cursos, certo? E são milhares e milhares de alunos espalhados aí por todo o Brasil. Sou professor também de MBA em algumas instituições e isso também nos ajuda muito a estar em contato diretamente com as pessoas no dia a dia aí, para a gente poder vender e vender cada vez mais, até para entender exatamente como é que funciona no mercado, na prática, quem está nas negociações aí no fronte de batalha no dia a dia, não é mesmo? Vamos lá, né? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta muito básica para você, uma pergunta antes de nós entrar aqui nos conteúdos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está comigo hoje, você já perdeu alguma venda aonde você explicou de todas as maneiras, você mostrou para o seu cliente que o seu produto, o seu serviço era a melhor solução para ele e mesmo assim ele não quis comprar? E você mostrou, inclusive, financeiramente que para ele era a melhor opção, que iria trazer um retorno sobre o investimento e diante de tudo que ele precisava resolver, era a melhor opção e mesmo assim ele preferiu não seguir com você? Ele preferiu, quem sabe, fechar com um concorrente ou procrastinar a venda? Coloca nos comentários quem aqui já passou por isso. Eu costumo brincar, né, que só não passou por isso quem não trabalha com vendas, né, principalmente vendas complexas. Por quê? Porque isso é comum, é normal, principalmente quanto menos preparado a gente tiver numa negociação complexa, né, quanto menos inteligente a gente for numa negociação complexa, mais acontece esse tipo de coisa. Coloca aqui nos comentários se você já passou por uma situação. Eu já passei por várias situações como essa nas minhas negociações, tá? E com o tempo eu fui, obviamente, aprendendo, estudando, me preparando e, ultimamente eu tenho passado cada vez menos por essas situações, mas já passei muito por isso, tá? Agora, o fato é que existe algumas coisas que acontecem em vendas simples que funcionam em vendas simples, que não funcionam nas vendas complexas. Agora, o que é, professor, o que significa vendas simples e vendas complexas? Então, para quem não sabe ainda ou não lembra, a diferença que existe entre vendas simples e vendas complexas. Bom, venda simples é basicamente aquela venda transacional, aquela venda que normalmente não precisa mais do que envolver outras pessoas para tomar uma decisão. Geralmente o ticket médio é baixo e essas vendas, elas são muito mais rápidas para acontecer, mas também precisa muitas vezes de um volume muito maior de vendas para conseguir aí atingir um valor expressivo, tá? Nós chamamos isso de venda simples. É aquele tipo de venda ou aquele tipo de compra, né, olhando pelo lado do consumidor, que não vai mudar a vida da pessoa. Às vezes até você dá um empurrãozinho, né, para que a pessoa tome a decisão mais rápida. E isso por quê? Porque você sabe que não vai mudar a vida da pessoa para ela investir lá 50, 100, 200 reais, quem sabe, para tomar aquela decisão, tá bom? Agora, vendas complexas, já diferente de vendas simples, vendas complexas é aquele tipo de vendas que normalmente depende de mais do que uma pessoa para tomar uma decisão, ou talvez até de vários departamentos dentro de uma empresa para tomar uma decisão. Normalmente o ticket médio é muito maior, nós chamamos de high ticket. É uma venda onde existe uma jornada muito mais complexa, mais detalhada do consumidor e, obviamente, para você conseguir ter sucesso em vendas complexas, você precisa estar muito mais preparado. Tem gente que fala assim para mim: professor, então quer dizer que vendas complexas tem a ver com B2B, a venda simples tem a ver com B2C? Não necessariamente, tá? Uma coisa não está ligada com outra. O que é B2B, o que é B2C? B2B é vendas de empresas para empresas, business to business. B2C é vendas de empresas diretamente para o consumidor.
Na verdade, uma coisa não está diretamente ligado a isso. Por quê? Porque eu atendo empresas, por exemplo, que são B2C, que são vendas diretas para o consumidor, que tem uma venda complexa, que possui uma venda complexa, que possui uma venda de high ticket, que envolve um monte de gente, um monte de pessoas, um monte de departamentos, às vezes, para tomar a decisão, e aí ela se torna uma venda complexa. Então, isso não está ligado essencialmente por ser B2C ou B2B, tá bom? Mas é importante a gente colocar aqui, para quem não lembra a diferença que existe entre vendas simples e vendas complexas, porque isso realmente vai fazer um diferencial muito grande agora durante aqui o nosso bate-papo, para você entender o que a gente vai conversar aqui, porque o nosso foco a gente vai falar de muita coisa que funciona para venda simples. Claro, a gente vai falar muita coisa aqui que você pode aplicar em venda simples, tá? Mas o nosso foco aqui é vendas complexas. Tanto que o nome da nossa Masterclass é Negociação Inteligente, a chave para vendas complexas, certo? E para iniciar, o que eu quero passar para vocês? Bom, para a gente iniciar aqui o nosso trabalho, falando especificamente aqui de vendas complexas, eu quero passar para você a tríade das vendas complexas. Essa tríade, durante todos esses anos, através de muitas pesquisas, muitos testes, muitos métodos aplicados, ajustes feitos, eu cheguei nessa tríade das vendas complexas, tá bom? Trabalhei já com vendas simples na minha vida? Sim, já trabalhei, mas durante quase toda a minha carreira de mais de 24 anos, 23 anos focados em venda e pesquisa de vendas, e nos últimos anos também em treinamentos e palestras, o meu foco maior é em vendas complexas, tá? Aqui ficou atrás aqui um pouquinho aqui da nossa apresentação, mas só para você ver aqui bem certinho como é que é a tríade das vendas complexas, tá? Então vamos lá. Essa tríade, que eu cheguei, ela é composta por 3 elementos que são fundamentais, que são primordiais para você ter sucesso nas vendas complexas. O primeiro ponto é a estratégia. Então, a estratégia, basicamente, depende de quê? De outros 3 pontos, que é um nicho que você atua, ou subnicho, se você for um pouco mais aprofundado, o público que você atende, qual que é o público ou o tamanho da empresa, vamos dizer assim, e também quais são os canais que você utiliza para chegar até o seu potencial cliente, certo? Então, nós chamamos de canais de aquisição. Então, essa é a estratégia. Porque se eu não tiver uma estratégia muito bem definida nas vendas complexas, eu vou ficar dando aí murro em ponta de faca. Eu vou ficar aí literalmente batendo a cabeça na parede. Eu vou ficar aí perdendo tempo, energia e dinheiro com um monte de pessoas ou empresas que potencialmente, ou seja, essencialmente não têm o potencial de me comprar. Então, a estratégia, ela se baseia nisso. Se você quiser se aprofundar ainda mais, quiser construir uma persona, existem formas de você se aprofundar ainda mais. Mas durante toda essa minha trajetória, com a minha experiência, eu entendi que se você trabalhar essa tríade, você já consegue ter um excelente resultado. Ou seja, o seu nicho, específico, você definir muito bem o seu nicho na sua comunicação, as pessoas entenderem, poxa, o que você faz de fato? Qual é o nicho que você atende? É alimentação? Alimentação, gastronomia? Não, é esporte, é fitness, é o nicho da maromba, ou não, não sei. Você precisa ter muito claro qual é o nicho que você atende, tá? E os canais, certo? Os canais que você vai utilizar para adquirir clientes, as redes sociais, WhatsApp, tráfego pago, blogs, feiras, prospecção ativa, equipe de vendas treinada. O que você vai utilizar como canais de aquisição? Certo? Isso está na estratégia. E também o público, ou seja, qual que é o meu público? São profissionais da área de educação física, são mães que estão amamentando até o 6º mês, ou que estão amamentando as suas crianças, ou gestante, e assim por diante. Você precisa ter aí o seu público muito bem definido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo elemento é o método.
Ou seja, qual é o método? O que você precisa? O método, ele basicamente ele se define no quê? No que você vai fazer antes, o que você vai fazer durante e o que você vai fazer depois da venda. Isso é um método. Ou seja, o método, ele simplesmente é o que vai te ajudar a você falhar menos na hora da negociação. Então, se eu tenho um método claro, bem definido, com passo a passo, testado, estruturado, ele vai fazer com que eu tenha menos chance de falhar na hora de negociar com o meu cliente. Esse é o segundo ponto, tá? E o terceiro ponto, professor? Bom, o terceiro ponto é a execução. A execução nada mais é do que? A execução, então, se eu tenho a estratégia, tenho o método, a execução é botar o pé na água, é fazer a coisa funcionar, é aplicar. Então, a execução, basicamente, ela se define no quê? Ela se define em aplicar, é você avaliar o que você aplicou, levantar os números, os indicadores, ver se é aquilo mesmo, se precisar fazer algum ajuste e aplicar de novo. Aí, avaliar, ajustar e aplicar. Então, aplicar, avaliar e ajustar. A execução, basicamente, ela se resume a isso. Nessa tríade aqui, você consegue ter, nas vendas complexas, você consegue ter um resultado absurdamente maior do que a grande maioria das pessoas que não tem conhecimento disso, tá bom? Faz sentido isso para você? Coloque aqui nos comentários se faz sentido isso para você, tá? Por favor. E aí, quando eu falo aqui de vendas complexas, eu preciso falar do sentimento que acaba guiando praticamente todos os negociadores ou todos os processos de negociação em vendas complexas, que é a rejeição. A rejeição é um sentimento que acaba bloqueando a maioria ou muitos profissionais que acabam desistindo ou acabam se frustrando no caminho, ou muitos empresários que abrem o próprio negócio e acabam desistindo, vendendo, parando de trabalhar, sabe, falindo, fechando as portas. Por quê? Porque a rejeição é um sentimento difícil de lidar, complicado de lidar. E quando eu falo em vendas, principalmente vendas complexas, eu estou falando de rejeição. Eu estou falando aqui de um dos sentimentos mais difíceis de ser encarado de frente. Por quê? Porque a rejeição, ela é um dos poucos sentimentos, se a gente falar aqui de sentimento e emoção, é um dos poucos sentimentos que a reação dele ou dela, né, da rejeição, ela é fisiológica. Você sente na pele. Ou seja, ser rejeitado literalmente dói. E ninguém gosta de ser rejeitado. E se você fala de vendas, de certa maneira, você fala de rejeição. Por quê? Porque se eu precisar prospectar, por exemplo, abordar alguém, de certa forma eu vou precisar interromper essa pessoa. Pensa comigo, essa pessoa ela está lá no dia dela, no dia a dia, trabalhando, tocando a vida dela, e aí ela recebe um WhatsApp, ela recebe uma ligação, ela recebe uma visita, muitas vezes, sem marcar, que é ainda pior, mais difícil ainda, e você acaba interrompendo as rotinas, o dia a dia dessa pessoa. E aí a possibilidade de você ser rejeitado é muito maior. Aí você pode estar pensando, professor, mas hoje em dia você entrar em contato ou visitar um cliente sem marcar é loucura, ninguém mais tem tempo, ninguém mais recebe as pessoas sem marcar e tal. Pois bem, é o que a gente aconselha, né? Como profissional, como uma pessoa diferenciada, você vai sempre tentar fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Mas existem alguns momentos que você precisa realmente tomar coragem e ir presencialmente, ou pegar o telefone e ligar para essa pessoa, para você conversar com ela, para você definir uma negociação muito importante. Eu mesmo, agora, recentemente,
eu estava com um contrato aí em andamento e aquele contrato estava ali meio travado, sabe aquele contrato que você manda o WhatsApp, você conversa, você fala, faz aqui uma ligação online e aquele contrato não se desenrola, a pessoa fica de mandar o contrato assinado e não manda, ele já estava com o contrato em mãos e não devolvia o contrato e simplesmente eu decidi, não, veja bem, não tem como ficar aguardando uma resposta eternamente. Eu decidi ir lá pessoalmente. E aí, do nada, eu bati na empresa da pessoa. Fui lá, eu bati na empresa lá, cheguei lá. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Com aquela cara, né, de paisagem que a gente tem, né? E aí, como é que você está? Quanto tempo? Aproveitei aí fazer uma visita para você e tal. E aí, saí de lá com o contrato na mão. Por quê? Porque existem algumas situações, alguns momentos, principalmente em vendas complexas, né, quando envolve muita gente, que se você ficar só ali no WhatsApp, a coisa não desenrola, a coisa não vai, a coisa não progride. Então você precisa em alguns momentos, sabe, tomar alguma atitude e aí você está falando de interrupção, você está falando simplesmente de chegar lá na pessoa, né, vamos dizer assim, no cliente, muitas vezes sem avisar, e isso requer muita força, muito equilíbrio emocional, porque você vai trabalhar com isso aqui, que é a rejeição. Você pode chegar lá, por exemplo, e a pessoa não querer te receber. Você pode chegar lá, por exemplo, e a pessoa simplesmente virar as costas para você. Você pode chegar lá, por exemplo, e a pessoa ficar nervosa com você pela tua atitude e assim por diante. Faz parte do jogo, tá bom? Agora, como que as pessoas elas pensam, acreditam que a rejeição funciona. Elas acreditam que a rejeição funciona dessa maneira. Elas acreditam que numa negociação complexa, a maior parte das coisas que acontecem, ou a maior parte das coisas que o cliente coloca são rejeição. Aí ela imagina que as objeções são um pouco menor, mais pequeno ainda são as dúvidas, menor ainda a negociação. Isso é o que as pessoas acreditam. Mas olha o que realmente é. De fato, como realmente é nas negociações complexas, é o seguinte: a grande maioria das coisas que acontecem, os obstáculos que acontecem durante o processo, são objeções. Certo? São objeções que você pode reverter, se você estiver bem treinado para isso. Uma boa parte também são dúvidas. O cliente pergunta. E aí você entende aquilo como uma rejeição, às vezes até, talvez você entende aquilo até como uma objeção, mas na verdade o cliente quer saber. Por exemplo, às vezes ele pergunta, olha, por que o teu produto, o teu serviço está tão mais caro do que o do fulano lá, que me fez 40% a menos, 30% a menos? É uma pergunta, é uma dúvida, ele quer saber. Então você coloca aquilo às vezes como uma grande rejeição, mas de fato não é uma rejeição, é apenas uma dúvida. Uma outra coisa também que a gente não leva em consideração, que às vezes o cliente já está negociando com você. Então quando ele pede um desconto, quando ele pede, por exemplo, para você já melhorar aí as suas condições de pagamento e tal, não necessariamente ele está colocando uma objeção, e sim, talvez ele já esteja negociando com você e você precisa estar atento a esses detalhes, tá bom? Vamos lá? E aí, por último, né, tem a rejeição, que também acontece. Sim, acontecem. As rejeições acontecem. Agora, num número muito menor do que você realmente acredita. Então, a rejeição, de fato, é basicamente quando o cliente deixa isso muito explícito. Tipo assim, olha, me tira aí da tua lista de telefone, não me ligue mais, não quero mais ser incomodado. Por favor, não me visite mais, não quero mais saber. Tô cheio disso. Algo que ele deixe muito explícito que realmente ele está rejeitando a sua oferta. E olha, mesmo na rejeição, é importante que se diga, tá? Mesmo na rejeição é importante que se diga que geralmente tem muito mais a ver com ele, com o momento do cliente, do que propriamente com você. Então, porque a gente acaba pegando, né, levando aquela rejeição para o lado pessoal. A gente acha que ele não gostou da gente, que ele, não se identificou com o nosso jeito de trabalhar.
na maioria das vezes não, na maioria das vezes é ele que não está num bom dia, ele que talvez esteja lá estressado, algum problema que aconteceu na empresa, e você acaba talvez chegando, contactando e conversando com ele num dia errado. E isso é tão real, gente, que eu vou fazer um desafio para você que trabalha com vendas complexas. Isso é tão real que se você simplesmente ligar para essa pessoa ou entrar em contato com essa pessoa no dia seguinte ou 2, 3 dias depois, você vai perceber que muitas vezes ela nem lembra de você. E é incrível isso. Muitas e muitas vezes eu já fiz esse teste. Eu liguei para a pessoa estava estressada, né, e tentei aquele primeiro contato, fiz aquela prospecção, muitas vezes a prospecção ativa, e a pessoa não me recebeu bem, não me atendeu bem, sabe? Não conversou bem comigo, muitas vezes até se alterou e tal. E passou 2, 3 dias, eu liguei novamente e a pessoa simplesmente nem lembrava que eu tinha ligado, nem lembrava. Da mesma forma, olha só que doido, na semana passada, inclusive, eu liguei para um cliente, na verdade era já a segunda, terceira vez que eu já tinha ligado para essa pessoa, eu marquei uma visita, não marquei exatamente com o horário, mas eu falei que estaria passando na região, né, e iria fazer uma visita pessoalmente em tal dia, já deixei o dia marcado e tal, até perguntei para a pessoa, você prefere que eu vá de manhã, vá à tarde e tal? Pode ser qualquer horário, tá tudo certo. Legal, estive lá presencialmente, quando eu cheguei lá, me apresentei e a pessoa olhou para mim e falou assim, mas desculpa, eu não tô lembrado que a gente conversou. Eu falei, lembra que eu te liguei e tal? Aí ela disse, desculpa, é que a minha vida aqui é uma loucura, dia a dia, e aí eu recebo as ligações e muitas vezes honestamente, eu nem sei com quem eu falo. Olha só. Então perceba como essa parte da rejeição, que muitas vezes a gente valoriza demais numa negociação complexa, ela não é tão forte assim quanto a gente acredita. Realmente ela não representa tudo aquilo que muitas vezes nós levamos em consideração no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá? Por quê? Porque a gente se sente rejeitado, a gente fica chateado, a gente desmotiva, a gente não quer mais conversar com as pessoas, a gente não quer, muitas vezes a gente se sente inseguro em oferecer nosso produto ou serviço para outras pessoas, porque a gente pensa, poxa vida, entrei em contato lá com a pessoa me detonou, a pessoa não quer falar comigo, a pessoa me rejeitou, e agora, será que eu ofereço? Se sente inseguro. E com o tempo, você vai percebendo que isso não é tudo isso que você imagina, tá? Não é bem assim, tá? Agora, em vendas, principalmente em vendas complexas, a grande questão aqui, o resumo de tudo isso, se eu pudesse te dar um resumo, é você pedir o que você quer de uma forma clara e direta. Só que, claro, quando você pede o que você quer de uma forma clara e direta, você precisa estar preparado também para resolver as objeções que vão surgir. Porque perceba, se eu ligo para uma pessoa, ou se eu converso com alguém, que eu recebi uma indicação, e eu falo assim, olha, eu estou entrando em contato porque quem passou o seu contato foi fulano de tal, e o meu objetivo é marcar uma reunião com você para a gente falar exatamente sobre isso, de como a nossa solução, o meu produto, o meu serviço pode te ajudar nisso. Ou seja, eu estou de uma forma muito clara pedindo o que eu quero. Esse é o grande segredo. Sem enrolação, sem meias palavras, sem pisar em ovos. Você simplesmente pedir aquilo que você quer. Esse é o grande segredo nas vendas complexas. Só que quando você faz isso, quando você cria coragem, quando você realmente se prepara para chegar a esse ponto, a esse nível, você precisa estar preparado também para reverter e resolver as objeções que vão surgir, porque elas vão surgir, elas irão surgir. Elas fazem parte de todo o processo. E você vai perceber que as objeções que surgem na abordagem, elas não são as mesmas que surgem na hora do fechamento. Por quê? Porque uma é objeção de abordagem, a outra é objeção de compra. São momentos diferentes. Como assim, professor? Me explica um pouco melhor, vou te explicar. Lembra que eu falei no início que quando você está abordando alguém, normalmente isso é sinônimo de interrupção?
Você está interrompendo alguém de uma forma ou de outra? Então, as objeções de abordagem normalmente são as mais difíceis de você superar. São as mais difíceis de você reverter. São as mais difíceis de você resolver. Por quê? Porque normalmente a pessoa ainda não te conhece. Normalmente a pessoa não confia em você. Normalmente ainda a pessoa não confia na sua empresa. O relacionamento comercial contigo, com a empresa, com a equipe ainda está muito embrionário, ainda é muito no início. E é natural que surjam muitas objeções, principalmente de confiança aqui. Quando você está já no fechamento, na hora de fechar o contrato, na hora de fechar o serviço, na hora de fechar o produto, de fazer o pedido de compra, normalmente as objeções elas aparecem também, mas elas já são, teoricamente, muito mais fáceis de lidar. Por quê? Porque você já passou por vários passos da negociação, aonde a pessoa já deveria, pelo menos na teoria, ter criado uma confiança com você, ter conhecido a sua empresa, ter conhecido os detalhes do seu produto, do seu serviço, de como aquilo realmente iria ajudar ela a resolver os problemas dela. Então, na teoria, as objeções de compra têm que ser muito menos intensas do que as objeções de abordagem. Faz sentido? Sim ou não? Certo? Então, por que o vendedor, de maneira geral, não gosta de prospectar? Aqui está a grande resposta. Aqui está a grande resposta. Por que o vendedor não gosta de prospectar? Porque as objeções de prospecção normalmente são muito mais difíceis e muito mais dolorido, nem sei como é que fala, se é doloroso, dolorido, do que as objeções na hora de fechar o negócio. Vamos lá? E existem basicamente quatro tipos de objeções, tá? E eu quero conversar com vocês, passar para vocês aqui cada uma delas, 4 tipos de objeções. Vamos lá? Então, quais que são esses tipos de objeções que tanto as objeções, esses 4 tipos, eles aparecem em qualquer momento da negociação, tá? Primeiro são as objeções e respostas prontas. O que é isso, professor? Objeções de respostas prontas. Ora, todos nós somos compradores também, não é mesmo? Você que está aí me acompanhando, você também é comprador, assim como o seu potencial cliente. Você também, todo dia, você compra algo para você, para sua família, assim por diante, para o seu negócio. E aí, é bem provável que você também tenha algumas respostas prontas já quando alguém entra em contato. Por quê? Porque todos os dias as pessoas são bombardeadas por propostas de vendas, ou é na rede social, ou mesmo pessoalmente, ou no telefone. E todos os dias, então, ela precisa dar resposta, escantear algumas pessoas que ela não se interessa. Então, ela já tem lá, olha, não tenho tempo, não tenho dinheiro, olha, esse mês a minha verba está esgotada, olha, eu já estou muito bem atendido com o meu atual fornecedor. Então, tem várias respostas que você recebe, que você percebe que são padrões, aonde você entra em contato, toda vez que você entra em contato com um potencial cliente, praticamente ela se repete, não é mesmo? E nós chamamos isso de objeções e respostas prontas. Por que as pessoas elas constroem, por que elas possuem objeções e respostas prontas? Porque o cérebro, um dos grandes objetivos do cérebro, um dos grandes fatores do cérebro, um dos grandes motivos dele existir é economizar energia. Então, quando eu já tenho algumas respostas prontas para dar para as pessoas, principalmente para quem quer me vender algo, eu vou economizar energia. Por exemplo, uma das respostas mais fortes, umas das respostas prontas mais fortes e que nenhum vendedor gosta de ouvir é a seguinte: eu não tenho dinheiro. Ou seja, quando alguém fala que não tem dinheiro, nenhum vendedor gosta de vender para quem não tem dinheiro, não é mesmo? Então, acaba que é uma das respostas mais rápidas e mais fáceis de despistar vendedor, é falar que não tem dinheiro, principalmente em vendas simples, não é mesmo? Você fala, olha, não tenho dinheiro, a pessoa acaba, hoje estou sem dinheiro, hoje não consigo comprar nada, a pessoa vai embora. Na venda complexa, embora as pessoas até utilizem isso, olha, minha verba já está toda comprometida, esse ano eu não tenho mais verba, e assim por diante, e você sabe que tem como você trabalhar tudo isso, tá? Então, respostas prontas é um dos tipos das objeções. Outra,
Outro tipo de objeção que existe em vendas complexas são as objeções de dispensas. O que são objeções de dispensas, professor? São aquelas objeções que surgem que são mais polidas, que são mais, sabe, politicamente mais educadas. Tipo assim, olha, faz o seguinte, me liga semana que vem que a gente conversa. Ou então, faça o seguinte, passa o mês que vem, que esse mês aqui está tudo comprometido, mês que vem a gente volta a conversar, tudo bem? Ou senão, aquela que é clássica, né? Faz o seguinte, me mande um e-mail com a tua apresentação, com o teu produto, seu serviço, que aí depois eu olho com calma e te dou um retorno. Ou seja, quando é que ele vai te dar um retorno? Ele não vai te dar um retorno. Por quê? Porque isso é uma objeção. E olha como isso é importante. Tem muito vendedor que usa as objeções de dispensa como um sucesso na negociação. Olha só, veja bem, ele se interessou, ele pediu para eu mandar uma apresentação no e-mail, ele pediu para mandar aí todos os valores, os detalhes no e-mail. Isso quer dizer que ele se interessou. Você está se iludindo, você está se auto-enganando. Na verdade, quem estuda uma negociação complexa, processo de venda, sabe que isso é um fracasso na hora da negociação. Por quê? Bora, não preciso te explicar, é porque a pessoa não vai olhar, não vai te retornar e assim por diante. Então, entre, sei lá, 100, 200, 300 pessoas que você vai fazer isso, talvez uma ou duas vai te retornar. Mas a gente sabe que isso aí, na verdade, ele está utilizando, é uma objeção que ele está sendo mais educado e ele está te excluindo, ele está te dispensando, tá? Esse é o segundo tipo. Terceiro tipo, então, de objeção, vamos lá? Terceiro tipo de objeção são as objeções de compromissos. Ora, como eu falei no início, vendas complexas são processos comerciais que envolvem mais do que uma pessoa e muitas vezes mais do que um setor dentro da empresa para tomar decisão. E pequenos compromissos fazem com que a pessoa siga dentro da jornada de compra. Então, quando você fala para a pessoa, por exemplo, quando você procura marcar um pequeno compromisso com a pessoa do tipo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma visita aqui na nossa indústria, eu vou te trazer aqui ou aqui na minha empresa para você conhecer, para você entender como é que funciona. E aí vão surgir objeções. Por quê? Porque a pessoa que você está conversando, o potencial cliente, ele sabe que se ele aceitar, se ele fizer isso, ele sabe, consciente ou inconscientemente, que ele está evoluindo no processo de compra. Ele está seguindo no processo de compra. Se você consegue, por exemplo, marcar uma reunião com ele, com o responsável, vamos marcar uma reunião com você, com o teu financeiro, com o teu CEO, com a pessoa que toma a decisão, com o teu diretor, e ele aceita, ele sabe que, consciente e inconscientemente, ele está seguindo no processo. Então, obviamente, vão surgir várias objeções ali, né? Ou ele está ocupado, ou ele não pode, ou ele não consegue marcar com a outra pessoa. Ou seja, são inúmeras as objeções que podem aparecer aí, que nós chamamos de negociação, né? Objeções de pequenos compromissos ou objeções de compromissos. E, por último, existem as objeções genuínas. Ora, qual que é o nosso grande objetivo dentro de uma negociação complexa? Qual que é o grande objetivo? Fala para mim, coloca aqui nos comentários. Já passei por isso, pessoal, trabalho com imóveis, um produto bem complexo, legal, bacana. Coloca aqui nos comentários, qual que é o grande objetivo do profissional, do negociador de alto impacto, do negociador de sucesso? De todas essas objeções que eu passei para você aqui, das respostas prontas, das dispensas, dos compromissos genuínos. Olha, a gente sabe que, na prática, na maioria das vezes, as respostas prontas, as objeções de dispensas, de compromissos, são cortinas de fumaças. São cortinas de fumaça. Agora, elas podem ser verdadeiras? Pode, eventualmente, né? Vamos imaginar que a pessoa não queira marcar um compromisso na data que você sugeriu porque ela vai estar viajando. Isso faz sentido, porque se for verdade, não é mentira, é uma objeção genuína. Ela não está assumindo um compromisso com você, mas não é porque ela está usando isso como cortina de fumaça, é porque, de fato, ela não estará lá naquele dia, né? Ela estará viajando e ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Agora,
o nosso grande objetivo como profissional, como um executivo de vendas de sucesso é o quê? É descobrir quais que são as objeções genuínas, as verdadeiras, aquelas que realmente fazem sentido, aquelas que realmente estão fazendo com que o cliente procrastine, com que o cliente não tome a decisão na hora, com que o cliente peça para pensar, ou aquelas objeções que fazem com que o cliente escolha o concorrente e não você. Faz sentido? Então, o grande objetivo nosso numa negociação complexa, toda vez que você vai entrar em contato com a pessoa, o potencial decisor, a pessoa que toma a decisão, é descobrir quais são as objeções genuínas. É descobrir, é cavocar, né? Eu brinco até, é cavocar, ou seja, é perguntar, é você qualificar, é fazer as perguntas de forma certa, até você conseguir aí realmente descobrir quais são as objeções genuínas. Por quê, professor? Por que isso? Ora, simples, porque se você não conseguir chegar até as objeções genuínas, aquela que realmente está tirando o sono da pessoa, aquilo que está dando dor para a pessoa, aquilo que realmente está incomodando ela, se você não conseguir chegar até ali, possivelmente você não vai vender. Pelo menos não naquele momento e naquela velocidade, tá? E aí, agora eu quero simplesmente compartilhar com você alguns erros, certo? Alguns erros que são muito comuns quando o assunto é vendas complexas. Então, os principais erros em negociações complexas. E conforme eu for apresentando aqui esses erros para vocês, eu gostaria também de dar as minhas sugestões de como eu acredito, com a minha experiência, com tudo aquilo que a gente vem vivendo nos últimos anos, como que eu acredito que você poderia melhorar os seus resultados nesses erros, ou seja, fazendo ou agindo de forma diferente, ou se comportando de forma diferente, beleza? Legal? Faz sentido tudo isso, gente, para vocês? O que nós conversamos até aqui? Faz sentido? Coloca aqui nos comentários. Verdade, já passei por isso, estou com um cliente, fez proposta, foi aceita e agora fica me dando desculpas para marcar uma reunião. Olha aí, ó. Perceba? Ou seja, é uma objeção de compromissos, certo? É aquilo que a gente falou aí. Quem mandou foi a Rosana Fernandes. A Rosana Fernandes, tá? Então eu quero compartilhar com vocês aí quais que são esses principais erros. Esses principais erros quando o assunto é negociação complexa. Primeiro grande erro, tá? Primeiro grande erro. Pular etapas. Pular etapas. Ora, quando eu falo em pular etapas, eu estou aqui falando simplesmente de ansiedade. De você... Negociações complexas, gente, eu preciso que você entenda, negociações complexas é um jogo de emoções. É um jogo de emoções. E aí, é óbvio que você fica ansioso, é óbvio que você quer que o teu cliente decida o mais rápido possível, é óbvio que você quer que ele compre na hora, mas como envolve muitos detalhes nessa decisão de compra, é natural que ele não compre já de primeira. É natural que o teu processo com ele, o teu processo comercial, ele demora e demanda mais energia, mais estratégia, mais tempo. Então, pular etapas é um problema seríssimo nas negociações complexas. Por quê? Porque, de maneira geral, o vendedor, quando ele fica ansioso, aliás, tem muita gente que confunde, né, motivação com afobação, fica afoito, e aí ele começa a pular etapas. Então, se ele está ainda na fase aqui da qualificação, ele está ainda na fase de entender as dores, na fase de fazer as perguntas, de ouvir, na fase de talvez marcar uma segunda reunião, de marcar uma reunião online, de marcar uma visita presencial, ele simplesmente já pula etapas e já quer oferecer, já quer ir para o fechamento. Então, quando a gente fala em negociações complexas, isso é um erro gravíssimo. O que a gente entende e a gente ensina aqui no Instituto Neuroreferência? A gente ensina que você precisa... Nas negociações complexas, nas vendas complexas, você precisa respeitar as etapas de uma negociação, do processo comercial de uma negociação.
Então você precisa entender que existe lá a abordagem, aí depois você vai qualificar esse cliente, você vai entender quais são os problemas, quais são as dores, o que ele está buscando resolver. Aí, a partir disso, você vai fazer uma oferta. Por quê? Porque você entendeu realmente o que ele está procurando resolver, e só depois você vai para o fechamento. Olha que doido isso. Então, quando você pula etapas, você está cometendo um pecado capital em vendas complexas. Você está sendo afoito. Eu sei como é isso, tá? Porque às vezes a gente fica doido, a gente fica indignado, porque às vezes você fica assim, poxa vida, que maluco. Eu mesmo agora, recentemente, fechei um contrato com um cliente, um contrato bem expressivo, valores expressivos, e aí a gente recebe só quando no sucesso do serviço, né? No sucesso do serviço que a gente vendeu. E então é um contrato, basicamente um contrato de risco. Poxa vida, só para fazer esse contrato, claro que os valores são bem expressivos, mas só para fazer esse contrato fiz várias visitas, várias reuniões, envolvi um monte de gente, e aí quando o contrato já estava assinado e agora só falta documentação, só falta, sabe, para a gente realmente começar a desenvolver o trabalho e tal, e a galera fica enrolando e não manda o contrato, e não manda os documentos e fica naquilo. Poxa vida, eu sei como é que é. Por quê? Porque a ansiedade bate. A gente fica doido, a gente diz assim, meu Deus do céu, que coisa louca, né? E aí a gente quer pular etapas. E não dá, simplesmente não dá. Por isso que eu falo que negociações complexas é um jogo de emoções. Você precisa trabalhar a inteligência emocional se você quiser se destacar, se tornar um negociador de alto impacto, um negociador de sucesso em vendas complexas, tá? Porque a inteligência emocional é fundamental para você ter sucesso em vendas complexas. Segundo ponto, um grande erro também que eu vejo em negociações complexas é você ir para o confronto. Talvez até pela ansiedade, talvez até pelo, tudo aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, tudo aquilo que eu acabei de falar, que você quer que as pessoas tomem decisão rápida, que elas te respondam rápido e assim por diante, você não entende qual é realmente a rotina daquela pessoa, você não entende a rotina daquela empresa, e você fica ansioso, fica afobado, e aí você vai para o confronto. E o que é pior, às vezes na negociação você vai para o confronto. Então, olha só, vou deixar para você aqui a grande sacada da negociação complexa. O profissional, o executivo de vendas de negociação complexa, ele não pode ser visto como um vendedor apenas. Ele precisa ser visto como um consultor, como um auxiliador, como um orientador, como alguém que está ali para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Então, o que eu vejo? Quando o cliente coloca uma objeção, muita gente vai para o confronto. Ou seja, fica nervoso, fica estressado, algo nesse sentido, e acaba, muitas vezes, colocando os pés pelas mãos. E toda vez que você vai para o confronto em uma negociação complexa, principalmente quando você ainda está na fase de qualificação e negociação, poxa, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Perceba, toda vez, a partir de agora, toda vez que você chegarem numa negociação e o cliente colocar uma objeção, você vai lembrar de mim, sabe por quê? Porque todas as vezes, a partir de agora, que você chegar numa negociação complexa e o cliente colocar uma objeção, jogar mais para frente, pedir para pensar e assim por diante, o que você vai fazer a partir de agora? Você não vai para o confronto, você vai respirar 1 ou 2 minutos, você vai dar o tempo para o teu cérebro oxigenar, que é muito importante, e você vai usar nesse momento é muito importante você usar a razão. Você tem que usar a premissa, você precisa simplesmente surpreender o cliente. E como é que você surpreende? Normalmente você surpreende a pessoa quando você não vai para o confronto, porque o que ele está esperando é que você vai para o confronto, é que você questione ele, que você discorde dele, que você simplesmente fale que ele não está com a razão e que ele precisa tomar decisão rápido, ou ele precisa naquele momento marcar e assim por diante. E quando você fala para ele, olha, eu compreendo você, e aí você deixa essa pessoa mais à vontade, nesse momento
você simplesmente se separa, você mostra-se diferente da maioria das pessoas que estão aí no mercado, certo? Então, quando você se coloca como alguém muito mais consultivo do que propriamente alguém só persuasivo ou só vendedor, você se mostra diferente da maioria das pessoas que estão aí no mercado. E aí você está a quilômetros de vantagem, porque é aí que você começa a criar a tal da conexão emocional, que é muito importante, independente se é venda B2B ou venda B2C, ou venda complexa ou venda simples. Mas na venda complexa também é muito importante você criar essa conexão emocional. Vamos lá, vamos imaginar que você fale o seguinte, que você está falando com a secretária. E a secretária fala, olha, ele não está podendo atender a pessoa que você quer falar, né? Você ligou, você quer marcar uma visita, está falando com a secretária. E aí a secretária fala, olha, não está podendo atender, ele está ocupado e tal e tal. E você poderia simplesmente, poxa, eu quero falar com ele só um minutinho, não vai demorar muito, deixa eu falar com ele. Você tenta até, de alguma forma, ir para um confronto com ela. Agora pense o seguinte, que você simplesmente surpreendesse ela e você falasse para ela, olha, fulana, parece até que você tem um certo receio, não é mesmo? Que essa ligação, ou que esse contato com o seu chefe possa fazer ele perder tempo. Eu até compreendo, tá? Porque eu imagino que muita gente entre em contato aí com você e faça realmente ele perder tempo, porque não é nada relevante. Porém, e aí você mostra por que você não vai fazer ele perder tempo. Por que você simplesmente é diferente e que faz sentido ela passar para ele, porque o que você tem para mostrar é algo totalmente diferente que vai ajudar ele na empresa ou na vida dele, tá? Então, é mais ou menos isso. A palavra compreendo, ela é muito poderosa. Então, toda vez que a pessoa fala, olha, eu não posso atender agora, ou, não, eu não tenho como, eu estou muito ocupado para te atender agora. E aí você, ao invés de você ir para o confronto, falar, não, é um minutinho, é coisa rápida, você está indo para o confronto. Ao invés disso, você falar, olha, eu compreendo. E foi exatamente por isso que eu liguei, porque eu imaginei que você era uma pessoa muito ocupada. E é por isso que eu liguei para a gente marcar um outro horário, para que a gente possa conversar um pouquinho com mais calma. Eu tenho tal horário e tal horário. Que horas eu posso te ligar novamente? Ou seja, você simplesmente vai para um outro lado. Lembre-se, isso é muito importante. É sempre você e a outra pessoa contra um problema, e não você contra ela. Esse é o grande segredo de negociação complexa. Vamos lá? Vamos imaginar que a pessoa fala para você que, olha, achou muito caro o teu produto, o teu serviço. Muito caro. E que ela está pedindo desconto. E você não pode dar o desconto que ele está pedindo. Não, mas o fulano está fazendo, o Beltrano. Ao invés de você simplesmente ir para o confronto, você pode, como a gente ensina aqui no Instituto, você se tornar um consultor dele e você se unir a ele contra o problema. Qual que é o problema? O problema não é ele que está achando caro. O problema não é você. O problema é o preço. Não é mesmo? É o desconto que ele quer. E aí você pode falar, olha, eu entendo, eu compreendo que esse desconto faria muita diferença no seu negócio. Eu gostaria muito de poder contribuir com esse desconto. Mas o fato é que, nesse momento, eu não consigo. Mas vamos lá, eu quero que tu me ajude, por favor. Vamos achar juntos aí uma maneira, de que forma a gente pode aí, juntos, chegar num valor justo que a gente possa evoluir. Certo? Ou seja, você simplesmente se coloca no lugar dele, no lado dele, você coloca braço a braço com a pessoa, lado a lado com a pessoa e fala, poxa, eu e você contra a questão do desconto. Não é eu contra você, não é você contra mim. Essa que é a grande questão. Da mesma forma, a pessoa fala, mas eu preciso que você me entregue, ao invés de 30 dias, você me entregue semana que vem. Porque para mim é muito importante, porque o fluxo aqui na gôndola, eu preciso que esse produto gire e assim por diante. Aí você fala, olha, eu compreendo. E eu entendo que é muito importante mesmo, quanto antes ele chegar, antes vai girar, antes você vai colocar o dinheiro de volta no seu bolso. Compreendo completamente. Agora, eu não consigo exatamente nessa data que você... Mas vamos juntos. Qual que é a sua sugestão? O que nós podemos fazer aqui junto para a gente resolver esse problema? Então, o problema não é ele, não é a logística, não é a tua empresa. O problema é a entrega que vocês juntos vão resolver. Traga ele para o seu lado. Aí você pode estar pensando, professor, isso aí é besteira, isso aí não funciona para o meu nicho, para o meu negócio. Olha,
Na verdade, como é que você vai saber se você não coloca em prática, né? Se você não aplica? Tem que aplicar. Por quê? Porque vários nichos diferentes, vários alunos nossos que aplicam, que a gente acompanha, funciona. Então é só você aplicar ali e adaptar para o seu nicho, para o seu negócio, para o dia a dia, para o seu mercado, tá? Um outro ponto aqui que é um grande erro é não respeitar os diferentes perfis de clientes. Ora, nós sabemos que as pessoas, elas agem de forma diferente, elas tomam decisões de forma diferente. Tem pessoas que é muito mais analítica, tem gente que é mais paciente, tem gente que é mais dominante, tem gente que é mais extrovertida, tem gente que demora mais para tomar uma decisão, são mais lentas para tomar decisão, tem gente que é muito mais rápido para tomar decisão, tem gente que é muito mais focado em resultado, em vantagem, naquilo que vai ganhar. Já tem outras pessoas que é muito mais focado nos detalhes, ela quer saber matéria-prima, embalagem, composição, processo. Tem gente que é muito mais focada em segurança. Tem gente que é muito mais focada em reconhecimento, ou seja, ela quer saber o que as pessoas vão falar, quem que vai estar com ela na hora que vai utilizar seu produto, de que forma ela vai ser reconhecida por ter tomado uma boa decisão. Poxa vida, se existe uma coisa dentro da neurovendas que funciona e funciona muito, são os atalhos mentais. Então, quando você respeita os perfis de clientes, você tem o poder de criar uma conexão muito mais rápida. Lembra lá no início que eu fiz aquela pergunta para você? Quem aqui já perdeu uma venda, mesmo você tendo mostrado para o cliente que o seu produto era melhor, mesmo você tendo mostrado que financeiramente era o melhor retorno que iria dar em relação ao mercado, e mesmo assim ele preferiu ir com outro? Por quê? Porque muitas coisas que acontecem durante uma negociação complexa, elas estão além de simplesmente o seu produto, o seu serviço ser melhor. E eu posso garantir para vocês que muito se passa aqui, nesse grande erro, que é tratar todo mundo igual. Quando você não respeita os diferentes perfis de clientes, você acaba tratando todo mundo do mesmo jeito. Você coloca todo mundo dentro do mesmo saco. E quando você coloca todo mundo no mesmo saco, você corre um grande risco de você acabar deixando de lado boa parte dessas pessoas, não conseguindo conexão, não conseguindo autoridade, respeito, não conseguindo confiança principalmente. E quando você não gera confiança, você não consegue fazer uma negociação bem feita. Por mais que você tente, por mais que você fale tecnicamente, por mais que você tente mostrar para a pessoa que você é a melhor opção, que você o teu produto é diferente e tal, mas mesmo que a pessoa não verbalize isso, no fundo, o que falta de fato é confiança. Ela não acredita em você, você não conseguiu criar conexão. Então a grande sacada aqui é o quê? É você tratar as pessoas simplesmente da forma como elas gostariam de ser tratadas. Olha que doido isso. Não é da forma que você gostaria de ser tratado, mas da forma que ela gostaria de ser tratada. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é mais dominante, ela gosta de uma comunicação direta, ela gosta que você entre direto no assunto, ela não gosta que você fique enrolando, ela não gosta, que você simplesmente passe muitos detalhes, ela não gosta disso. Ela gosta que você seja cirúrgico, que você realmente, de fato, mostre aquilo que você está fazendo, por que aquele produto, aquele serviço vai ser vantajoso para ele. Já tem outros, que é o caso por exemplo, do analítico, que não adianta você ser muito direto. Não adianta você ser muito sucinto. Você precisa passar os detalhes, você precisa passar como é que funciona a matéria-prima, o passo a passo. Você precisa mostrar para ele exatamente que você é uma pessoa que valoriza muito a precisão, as informações têm que ser muito corretas, os fatos e os dados. Já o extrovertido, você precisa mostrar para ele que ele é a pessoa mais importante aí nessa negociação, que as decisões dele realmente fazem toda a diferença
para a empresa dele, para a vida dele, para a família dele e assim por diante. Então, quando você não respeita os diferentes perfis de clientes numa negociação complexa, você corre o risco de ficar pelo caminho. Próximo. Grande erro também, tentar fechar a venda cedo demais. Como assim, professor? Tentar fechar a venda cedo demais? Sim, porque perceba que existe uma jornada do cliente, existe um modelo mental de tomar decisão. O cliente percebe que tem um problema, ele pesquisa sobre o problema, ele pesquisa possíveis soluções, ele pesquisa opções, ele compara opções, ele decide, ele usa a solução, ele avalia se fez um bom negócio. O fato é que é o seguinte: primeiro as pessoas te conhecem, depois elas passam a gostar de você, depois elas passam a confiar em você e só depois elas fazem negócio com você. E em vendas complexas, isso pode demorar um bom tempo. Então, às vezes você entra aqui nesse processo aqui de tomar decisão em momentos que você não consegue controlar. Às vezes você entra aqui quando a pessoa já está comparando opções, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Ou ainda ela está pesquisando sobre o problema e eu já quero fechar a venda. Eu já quero que ele decida. Pois bem, mas como assim? Então, isso é um detalhe muito importante que faz uma grande diferença entre você não vender nada ou vender, sei lá, 100 mil, 200, 500, 1 milhão de reais. Essa é a grande diferença entre você vender 10 e vender 100. Essa é a grande diferença. É você fechar na hora certa. É tentar fechar na hora certa. Então, quando você é muito afoito, muito afobado e você tenta fechar cedo demais, numa negociação complexa, obviamente, há uma grande possibilidade de você não ter um resultado legal. Próximo grande erro é você tentar fechar a venda tarde demais. Então, ao contrário do que eu falei agora, quando você deixa passar muito tempo, acontece muita coisa. E como a jornada numa venda complexa, na maioria das vezes, ela é mais longa, acontecem muitas coisas externas, muita gente dando opinião, muita gente, sabe, muitos concorrentes às vezes acabando interferindo na visão de solução do cliente. E o cliente ele vai dando sinais, o potencial cliente ele vai dando sinais de compra, ele vai dando sinais para você na conversa, numa negociação, num telefonema. Eu chamo isso de energia da venda, energia da compra. Então, eu sempre mensuro essa energia de 0 a 10. Então, tem momentos, tem dias, tem estratégia que você utiliza, que você entra em contato com o cliente, e naquele dia ele está mais propenso, está mais legal, a energia dele está em 8, 9. Cara, você tem que aproveitar esse momento. Porque se você não aproveitar esse momento, o cliente vai comprar e descomprar várias vezes e talvez num outro momento, quando você tentar fechar a venda com ele, obviamente essa energia já baixou, e aí você não consegue fazer o fechamento. Faz sentido? Outro, próximo, passar o preço e continuar falando. Nossa, esse erro é gravíssimo, hein? Numa negociação complexa, então, é muito comum. Como assim, professor? Me explica melhor. Já vamos lá. Já vamos te explicar melhor. Ora, eu entendo que quando você... Pense comigo. Quando você está numa negociação, lembra que eu falei, é um jogo de emoções. Então, quando você precifica, o cliente quer saber quanto custa e tal, e você fez a oferta, precificou para esse cliente. Cara, é o momento de você fechar a boca. É o momento de você simplesmente observar. Observar. Por quê? Porque nesse momento aí, a gente começa, na maioria dos vendedores, começam a fazer o quê? Começam a justificar o próprio preço. Ele fala assim, olha, o meu custa 10 mil, mas ele custa 10 mil porque a nossa tecnologia é uma tecnologia que vem lá do Canadá. E essa tecnologia é desenvolvida, não sei o quê, através de um princípio, blá, 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 blá. Ou seja, ele está justificando o próprio preço. E quando nós falando aqui de neurociência, de neurovendas, quando você fica justificando o teu preço, qual é a mensagem que você está passando para o seu potencial cliente? A mensagem é de que você não confia no seu produto, no seu serviço.
Você não acredita que o seu produto, o seu serviço vale aquilo que você está pedindo. Porque você fica a todo momento justificando aquilo. Então, numa negociação complexa, quando você está no telefone, presencialmente e assim por diante, você precisa precificar e, boca fechada. Deixe que o cliente julgue. O seu papel aqui é divulgar, certo? O cliente vai julgar se aquele preço que você está pedindo é alto demais ou não, é justo ou não é justo para aquilo que ele quer pagar. E no momento que ele coloca as objeções, lembra? As objeções irão surgir. No momento que ele coloca as objeções, você vai reverter e vai resolver as objeções. Da mesma forma, a objeção de compra é como, professor? Respira, valida a objeção, primeiro acolhe a objeção, então você compreende ele, valida para ver se aquela objeção é verdadeira, sim ou não, isola ela, e aí você usa uma técnica e volta para o fechamento. Argumenta, resolve, volta para o fechamento. Quantas vezes eu vou fazer isso, professor? Olha, no máximo 2 ou 3 vezes, porque a partir daí você deixa de ser um cliente, um vendedor, né, um negociador persuasivo e passa a ser um vendedor insistente. E ninguém gosta de vendedor insistente, tá bom? Vamos lá? 7, então, próxima. Outro grande erro que eu percebo aí dos vendedores é não tentar fechar. Poxa, professor, você falou fechar cedo demais, fechar tarde demais e agora não tentar fechar? Como assim? Sim. Em negociações complexas, embora a jornada de compra do cliente, embora todo o processo é mais demorado, existe aqui alguns passos que dependem de outras pessoas, mas vai chegar um momento que você sentir que é o momento ideal, você precisa pedir a venda. Você precisa fechar a venda. Você precisa pedir para ele assinar o contrato. Você precisa simplesmente falar para seu cliente: legal, bacana. Ficando tudo acertado então, podemos dar andamento no contrato? Podemos então dar andamento no seu pedido? Posso mandar te entregar na tua empresa tal dia? Ou seja, você vai fazer o fechamento da venda. E não simplesmente esperar o cliente pedir para comprar. Eu conheço muita gente que é muito bom tecnicamente, muito bom, mas quando chega na hora do CTA, do call to action, ou seja, do fechamento da venda, ele trava. Ele simplesmente paralisa, ele não consegue mais ir para frente. E aí, como é que faz? Poxa vida, só esperar o cliente querer comprar é bom, é ótimo. Quando o cliente fala: olha, como é que eu faço? Onde eu assino? Então manda entregar e tal. É maravilhoso, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. E você precisa propor a venda. É seu papel de propor a venda, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo então. Já estamos chegando aqui na reta final. 8. Ser refém de descontos. Poxa vida, como assim, professor? Ser refém de descontos? Olha, dar desconto é bom? Dar desconto é pecado? Não, não é pecado, desde que você saiba o que você está fazendo. O problema é que muita gente só consegue vender se dá desconto. Acaba se tornando refém do desconto. Então, o desconto não se dá, o desconto se negocia. Então, quando você entende isso e você domina isso, você consegue usar o desconto, inclusive, para você escalar a tua venda. Para você, ao invés de vender 1, vender 2. Para você, ao invés de vender em 10 vezes, vender em 5. Em 5 vezes. Ao invés de pegar 30% de entrada, você conseguir 50% de entrada. Por quê? Porque você negocia o desconto. Você fala: olha, se eu conseguir esse desconto que você está falando, ao invés de 30%, você me dá 50% de entrada. Ou seja, eu estou negociando. E aí o grande erro é simplesmente que a maioria é apenas uma pessoa que concede desconto. O cliente pede: olha, me dá 10%, não tem como melhorar esse preço? Ah, beleza, vou te dar 10% aí, tá tudo certo, vou te dar 20%. Por quê? Porque tá lá na planilha, é barganha, e aí acaba simplesmente utilizando isso de uma forma muito displicente, tá? E esse é um erro em vendas complexas gravíssimo, porque você poderia utilizar isso a seu favor. Você deveria utilizar isso a seu favor, negociando desconto e não simplesmente concedendo desconto. Próximo erro: não fazer follow-up. Ora, você sabe muito bem que mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você
utilizando passo a passo, utilizando desde a abordagem, a forma correta, mesmo você fazendo uma qualificação correta, mesmo você fazendo uma oferta matadora, negociando direitinho, boa parte das pessoas que você vai negociar, ou empresas, não vão comprar de primeira. Por quê? Porque é venda complexa. Porque os dados já mostram isso. É normal da venda complexa. É natural que as pessoas analisem um pouco mais, que elas pensem um pouco mais. E aí tem um grande problema, porque os números mostram que mais de 60% das vendas elas acontecem entre o terceiro e o sétimo contato. Mas mais de 50% dos vendedores desistem no segundo contato. Percebe que existe um gap aí, existe uma lacuna, muito dinheiro deixado na mesa? Então, se você não fizer um follow-up estruturado, com uma cadência de mensagem, uma cadência de contatos, e principalmente com uma mensagem de breakup, que nós chamamos, ou seja, de ruptura no final, você fechando isso, você simplesmente vai deixar muito dinheiro na mesa, você vai deixar muito dinheiro para o teu concorrente, porque você foi lá, você convenceu o teu cliente, você mostrou para ele que ele tem um problema, você fez ele querer resolver um problema, mas aí depois ele não comprou de primeira, você abandonou. E aí vai teu concorrente lá, simplesmente entende, faz uma, duas perguntas, vai lá e vende no teu lugar. E aí você fica bravo ainda, você fica chateado ainda porque simplesmente ele comprou do concorrente. Poxa, você não faz follow-up, você não faz acompanhamento, você não faz monitoramento, e aí, obviamente, você acaba deixando muito dinheiro na mesa, tá? Número 10. Pipeline cheio de gente que não vai comprar. O que é isso, professor? Bom, isso tem a ver com aquilo que eu acabei de falar. Se você tem um follow-up bem estruturado, ou seja, você tem um monitoramento, você tem um fluxo de mensagem, uma cadência de mensagem, de contatos ou de visitas com esse cliente, vai chegar o momento que você vai fazer aí a mensagem de breakup, ou seja, a conversa de breakup. Você vai tirar essa pessoa, ou esse potencial cliente, ou esse lead do teu pipeline. Por quê? Porque não é um momento, para ele não é prioridade, você está gastando tempo, energia e dinheiro com gente que não vai te comprar. E o que existe de mais frustrante, gente, mais frustrante em negociação, é você ter um pipeline cheio de gente que não vai comprar. Por quê? Porque você, todo início de mês, você olha lá e fala, cara, tem aqui não sei quantas pessoas, quantas empresas, quantas propostas já está apresentada, um volume de não sei quanto, e você fica naquela expectativa, naquela esperança que aquele mês vai ser diferente. Que aquele mês Deus vai abençoar e que as pessoas vão decidir comprar. E de fato, se a gente parar para analisar, se você olhar com mais precisão, você vai ver que não. Que essas pessoas estão aí só enchendo o teu pipeline. E que você precisa limpar esse pipeline. Isso não quer dizer que você vai brigar com o teu potencial cliente, que você nunca mais vai falar com ele. Não, não tem nada a ver com isso. Simplesmente você precisa chegar ao momento e falar, ó, senhor cliente, eu entrei em contato com você várias vezes, a gente fez várias reuniões e eu percebi que infelizmente, agora não é o momento para você, não é sua prioridade fazer tal coisa. O que é a tal coisa? Resolver o problema que você resolve. Então, nesse momento, eu estou encerrando o nosso contato, tá? Estou encerrando a nossa negociação e me coloco à disposição. Assim que você precisar, sempre que você precisar, pode me chamar aqui, que eu estarei à tua disposição para fazer um novo orçamento, uma nova proposta, para entender melhor aí o seu negócio e poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Forte abraço, boa sorte. Tamo junto. E legal, encerra por aí. O que isso tem a ver? Tem a ver que você limpa o pipeline e daqui a alguns meses para frente, alguns meses, se ele tem perfil, se ele é um potencial cliente, simplesmente você entra em contato novamente e fala, olha, senhor fulano, alguns meses atrás, há 6 meses atrás, a gente conversou sobre a importância de resolver tal coisa, a possibilidade de fazer tal isso, e na época não era prioridade para você. Eu estou entrando em contato justamente para a gente reaver essa questão e entender se agora isso faz sentido para você, se a gente pode marcar uma reunião e voltar a conversar, e você retoma tudo isso. Por quê? Porque se você deixar isso se prolongar por resto da tua vida, cara, você vai ficar sempre frustrado. Sempre frustrado. Então você precisa o quê? Limpar o pipeline e ir atrás de gente nova. Limpar o pipeline e ir atrás de potencial cliente novo. Certo? Faz sentido? Coloca aqui nos comentários, por favor, se fizer sentido para você. Eu sei que isso aí é uma coisa bem delicada, que pouca gente consegue fazer, que pouca gente gosta de fazer, mas ela é necessária, tá? Próximo erro. Próximo erro que a gente percebe que é muito comum em vendas complexas é esquecer do pós-venda. Poxa vida, os estudos mostram, né, que a maior percepção de valor numa negociação está no que você faz depois que
que o cliente assinou, depois que o cliente falou sim, ou seja, no pós-venda. De tudo aquilo que acontece depois que ele comprou de você, e não no que você faz, e não necessariamente só no que você faz antes e durante o processo de vendas. Olha que doido. Então, se você simplesmente delega o pós-venda, simplesmente você delarga o pós-venda, simplesmente você não valoriza o pós-venda, e está sempre só preocupado em fazer novos clientes, é um grande erro em vendas complexas. Por quê? Porque através do pós-venda, e principalmente vendas complexas, é um processo, ele não termina nunca. Se você utiliza o pós-venda de forma estratégica, através do pós-venda, você vai aumentar o teu mix, ele vai comprar mais de você e você vai trabalhar as indicações. Vai fazer ele ficar satisfeito e você vai trabalhar as indicações. E isso vai criar tração. E no momento que criar tração, você tem aí uma fórmula milionária. Você tem uma fórmula milionária e que eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro hoje em negociações, em vendas e tal, dessa forma. Aqui mesmo no Instituto, hoje, eu me arrisco a falar para vocês, eu não tenho esse número, por isso que eu não posso aqui simplesmente jogar um número aleatório, mas eu me arrisco a dizer que mais da metade, mais de 50% dos nossos negócios são de indicações. São de clientes satisfeitos que em algum momento assistiram nossa palestra, nosso treinamento, numa empresa ou outra, e aí levam a gente para outra empresa ou indicam para outra empresa. Essa semana mesmo, semana passada mesmo, eu fui fazer uma palestra, uma convenção de vendas numa grande empresa, uma grande distribuidora a nível nacional, a maior distribuidora Epson do Brasil, e chegando lá na convenção, eu simplesmente me dei de cara com a menina do marketing, que ela chegou para mim e falou: professor, talvez você não lembre de mim, mas eu trabalhava em tal empresa onde você deu muitos treinamentos lá, e aí quando eles falaram num palestrante, eu lembrei de você e indiquei seu nome. Ou seja, eu não sabia exatamente que era ela, que ela tinha me indicado, né, porque eu negociei direto com a outra pessoa, mas quando eu cheguei lá, simplesmente essa pessoa veio e falou isso para mim. Olha como isso é poderoso, olha como isso realmente em vendas complexas, isso dá um resultado muito forte. Legal? Então, cuide do pós-venda, certo? E por último aqui, não menos importante, tá? E não menos importante é a falta de ambição. Ou seja, a falta de ambição, para quem trabalha com negociação, cara, para quem trabalha com negociação, principalmente negociação complexa, é, sem sombra de dúvida, um grande erro. Um grande erro. Por quê? Porque não é simples você se tornar um grande negociador. Não é simples você se tornar um negociador de sucesso. Não é simples. E não é para qualquer um. Você tem que criar muita musculatura emocional. Você tem que ter desbloqueio emocional. Você precisa se desbloquear emocionalmente, se tornar mais inteligente emocionalmente, mais equilibrado emocionalmente. Lembra que eu falei lá no início? É um jogo de emoções. Então, quando você não tem ambição, muitas vezes isso está relacionado à crença de merecimento, crença, sei lá, de identidade. Um monte de coisas que estão ali dentro de você emocionalmente que estão te bloqueando. Ah, professor, mas eu já conquistei tudo que eu queria, eu já comprei tudo que eu queria, eu já fiz tudo que eu queria na vida e agora eu já estou na minha, já estou confortável. Não sei se esse é o caso agora, né? Você que está assistindo a nossa Masterclass nesse momento, mas eu penso o seguinte: quando você já fez o suficiente para você e para sua família, está na hora de você transbordar na vida dos outros. Está na hora de você ajudar as outras pessoas, ajudar os seus clientes, ajudar a sociedade, ajudar as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque é uma questão muito mais de propósito. Então, a ambição, para quem trabalha com vendas, ela é fundamental para te dar força, te dar energia, te dar determinação. E a ambição não tem nada a ver com ganância, né? As pessoas elas confundem uma coisa com outra, embora, se a gente for falar do sentimento, da emoção que movimenta a gente, é a ganância, né? Porque a ganância é a emoção, o sentimento da ambição. Mas o fato é que a ambição é algo que realmente impulsiona a gente, é que leva a gente para frente, é que faz a gente entender que a gente precisa ser cada dia melhor. Se autodesafiar, se automotivar, ajudar o seu cliente, ajudar as outras pessoas. Se eu estou precisando, se a minha família está precisando, então eu preciso olhar lá para a mesa da minha família e fazer isso para ela. Fazer isso para a minha família. Agora, se eu não estou, se eu estou muito bem, se eu estou aqui no momento onde simplesmente eu estou, já cheguei no patamar que eu queria, está na hora de você olhar então o todo. Está na hora de você olhar
a sociedade em volta de você, e a ambição, ela te ajuda e te ajuda muito, muito nisso tudo, tá? Faz sentido, gente? Coloca aqui, por favor, nos comentários se faz sentido para você, porque pra gente aqui é muito importante ouvir também o seu feedback, certo? Olha só, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que até tem umas legais aqui no chat também, que depois eu vou olhar, tá? A primeira pergunta que eu separei aqui, talvez seja de uma pessoa que está iniciando em vendas ou está abrindo um novo negócio agora. É uma pergunta meio genérica, mas que faz todo sentido, tá? A pergunta é: como vender meu produto, meu serviço? Como vender meu produto, meu serviço? Olha a pergunta. Bom, aqui eu preciso palavrear uma frase do meu amigo César Frazão, onde ele fala: olha, oferecer não ofende, se não oferece, quem não oferece não vende. Então, como vou vender o meu produto ou meu serviço? Oferecendo. Então, principalmente para quando você está no início, você precisa focar em 2 pontos. É volume, criar demanda, e atendimento, qualidade no atendimento, certo? Criar demanda, então é volume, oferecer, criar canais, oferecer e também cuidar do atendimento, sendo um atendimento diferenciado. Por quê? Porque com o passar do tempo, simplesmente você vai melhorando a sua habilidade e aí você vai se aprofundando, vai criando todas as estratégias, tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? A gente falou aqui durante a Masterclass. Então, como vender o meu produto ou meu serviço? Primeiro ponto é perdendo a vergonha de oferecer. Simplesmente assim. É você ir lá e oferecer. Deixa eu só, antes de eu continuar aqui, eu esqueci de falar para você como é que você faz para conseguir o desconto aí do EDV, tá? Esse cupom, você vai entrar lá na nossa plataforma aqui, através do link, vai lá na nossa plataforma do QIFI, e você vai acessar lá, vai aparecer logo embaixo do preço, vai aparecer assim: você tem um cupom de desconto? Aí você clica naquele lá e você aplica EDV01, exatamente assim, aplicar, ele já calcula automaticamente o desconto e você finaliza a sua inscrição, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe, então, para quem está fazendo a inscrição, vai lá e aplique esse cupom, que ele vale ou até as primeiras 20 inscrições ou até amanhã às 23 horas, o que finalizar antes, beleza? Então, como vender o meu produto ou serviço? É oferecendo. E aí, a partir do momento que você vai melhorando, vai ficando mais habilidoso, você vai criando todas essas estratégias. Uma segunda pergunta que eu recebi aqui, que é muito legal também, a pessoa mandou assim: como gerar interesse ou desejo pelo meu produto ou serviço? Olha, são coisas diferentes, tá? Deixa eu falar para você. Como gerar interesse desejo. Interesse é uma coisa. Então, se a gente olhar lá no pipeline, se a gente olhar lá no funil de vendas, então eu preciso conquistar a atenção, gerar interesse para depois gerar desejo. Eu não consigo gerar desejo, muitas vezes, antes de gerar o interesse. São, a não ser casos muito aleatórios, né? Muito específicos. Mas, de maneira geral, não. Essa é a sequência. Eu conquisto a atenção, gero interesse, gero o desejo. E como é que eu faço isso? Bom, anote aí, se você gosta de anotar, então. Como é que eu gero interesse pelo meu produto, meu serviço, ou por mim, ou por aquilo que eu tenho para apresentar? Como é que eu gero? Olha, você gera interesse falando dos problemas, das dores, das angústias, das necessidades, das ambições do cliente. Toda vez que você fala de você, quando você fala do teu produto, do teu serviço em si, já de cara você acaba afastando o seu cliente. Por quê? Porque para ele é apenas mais um oferecendo algo para ele. Agora, quando você começa conversando com o seu potencial cliente, falando dos problemas que ele, o que tira o sono dele, quais que são as dores, quais que são as angústias, quais que são os problemas dele, do mercado, sabe, do segmento dele, do nicho dele, poxa, isso mostra 2 pontos. Mostra que você sabe o que está fazendo e gera interesse para o cliente, tá bom? Então, fala dos problemas, das dores dele. Desejo. Como é que eu gero desejo? Até eu vi no chat aqui que alguém falou: olha, tem uma técnica que a gente ancora o preço e não sei o que e tal, joga o preço mais alto e tal. Então, existem várias formas de você criar desejo. Lá no Executivos de Vendas eu ensino em detalhes essas formas, tá? Mas vamos lá. A primeira forma é você ancorar. É você fazer uma ancoragem inteligente, porque os estudos mostram que o primeiro número que você mostra, o cérebro humano já pega aquilo como referência e, obviamente, depois fica, vamos dizer assim, acaba
parecendo mais em conta quando você mostra o preço real, tá? Esse é o primeiro ponto. Existe também ancoragem de tempo, de aceleração, de velocidade e assim por diante, beleza? Agora, existe também, para criar desejo, o teu mecanismo único. O que só você oferece, que ninguém mais oferece? Isso pode gerar desejo, se é algo realmente importante. Outro ponto também, que pode criar desejo, é você transformar benefício em vantagem. Lá no Executivos eu ensino em detalhes como é que você faz isso, tá? Porque existem características, existem benefícios e vantagem. Quando você pega uma vantagem e você transforma benefício em vantagem, isso justifica um preço maior. Beleza? Então esse é outro ponto aí que você pode também criar desejo. Legal? Número 3 aqui. Como abordar um possível cliente sem ser invasivo? Esse é muito bom. Bom, a gente já falou muito aqui, né? Acho que o grande segredo é isso. É você fugir do confronto. É você e ele contra o problema. E não você contra ele e ele contra você. Tá bom? Essa é a grande sacada aqui de você então, abordar um possível cliente sem ser invasivo. Outra pergunta que mandaram para mim aqui. O que é melhor? Despertar o desejo pela estrutura, pelas características ou pela possibilidade de transformação? Olha só que interessante. Essa pergunta é muito inteligente. Muito inteligente. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, em vendas complexas, alguém que é tecnicamente, né, é um vendedor técnico, por exemplo, ele vai falar que o ideal é o produto, as características, a qualidade do produto, o quanto que ele sabe tecnicamente daquilo e assim por diante. Tá? Agora, a gente sabe que na prática as pessoas não compram o seu produto ou o seu serviço, eles compram o destino. Eles não compram o veículo, eles compram o destino, aquilo que o seu produto, o seu serviço faz por eles. Agora, a estrutura, as características, ou o caso da empresa, a estrutura da empresa, a autoridade que a empresa tem, ou até mesmo a estrutura física que a empresa construiu durante todos esses anos, isso ajuda a vender? Claro que ajuda. Por quê? Porque toda transformação ela se baseia em cima da características sólidas. Então, é óbvio que a estrutura é importante, as características são importantes, mas o que de fato vende é a transformação, é o destino, tá bom? Beleza? Faz sentido? Coloca aqui nos comentários se faz sentido para você. 5. Mais uma aqui que eu separei para vocês. Mais uma aqui. Quais os principais atributos de um bom vendedor? Bom, a gente já falou aqui vários, né? Vários durante a Masterclass. Mas eu acredito que hoje, a gente falando de vendas complexas, o principal atributo do vendedor, do executivo de vendas complexas, o negociador implacável, o vendedor de sucesso, o negociador de sucesso é resiliência e inteligência emocional. Resiliência e inteligência emocional. Porque é aquela velha história, ninguém consegue vencer aquela pessoa que não desiste nunca. Certo? Ninguém consegue vencer uma pessoa que não desiste nunca. E o vendedor, quando ele sabe que o cliente tem potencial, quando ele sabe que o cliente tem perfil, quando ele sabe que o cliente, o produto, o serviço, vai ajudar ele de alguma forma, e ele tem resiliência, e ele tem inteligência emocional, cara, é questão de tempo. Vai chegar um momento que o cliente vai ouvir ele e vai chegar um momento que o cliente vai fazer negócio com ele. Tá? E mais uma aqui, ó. Conhecer bem o produto é relevante ou é algo secundário? Essa também é muito boa. Tá? Acabamos de falar de características, de transformação aqui. Conhecer bem o produto é relevante ou algo secundário? Olha, se essa é a sua dúvida, deixa eu te falar, hein? Conhecer o produto que você vende ou o serviço que você vende, sabe, profundamente, é condição básica para, é sine qua non. O que é sine qua non? Sine qua non é condição básica para. Então, para você ter sucesso, conhecer profundamente o produto que você vende, o serviço que você vende, ele não é secundário, é condição básica para. Tá? Se você não conhece, não domina as características, os benefícios, tudo aquilo que o seu produto ou serviço pode causar de transformação nos outros, nas pessoas, então eu aconselho que você volte alguns passos e estude isso.
para depois você se aprofundar aí nas estratégias de negociação e assim por diante. Porque, como eu falei, é condição básica para. Talvez você até tenha estranhado, né? Professor, você não coloca ali como um dos grandes erros não conhecer, não dominar o produto que você vende, né? Talvez eu poderia até ter colocado lá nas nossas, nos erros aí mais comuns em negociações complexas, tá? Mas eu entendo que isso é condição básica para você realmente jogar o jogo. Se você não domina o seu produto, o seu serviço, você nem está no jogo ainda. Você nem está jogando o jogo dos grandes ainda. Então imagine, né? Imagine só, você precisa primeiro dominar isso para depois você querer jogar o jogo de gigante. Senão não faz sentido nenhum. Beleza? Deixa eu só ver aqui no chat se veio mais alguma pergunta legal. Ó, eu quero me transformar em um negociador implacável. Tá aí a oportunidade, hein? É só cair para dentro no link e fazer a sua inscrição no Executivos de Vendas, tá? Faz sentido. Uso tudo que você falou, uso na prática. Melhor método na prática. Legal, bacana. Muito bom. Tem que aplicar. Se não aplica, não faz sentido nenhum. E quando você faz isso e o cliente se sente precisando, diz que não tem tempo. Já falamos sobre isso, já respondemos, né? São as objeções. Tinha uma situação onde eu apresentei imóvel na sexta, na terça já estava assinando o contrato. Muito bom, olha isso. Mas quantos são assim, né? Quantos você consegue, de fato, quem vende imóveis aí, apresentar num dia e no outro dia, ou 2 dias depois de assinar o contrato? Isso é mosca branca. Não é, a gente sabe que vender imóveis é muito complexo, né? Então a jornada de compra, na maioria das vezes, é bem longa. Então são alguns casos que acontecem assim de vender rápido, né? Meu nicho é de veículos, não sei se mas eu considero venda complexa. Sim, normalmente né? Dificilmente alguém chega lá já decidido e já sai com o veículo na hora, né? Normalmente já tem mais do que envolve a esposa, envolve bastante, bacana, muito bem, legal, muito bem, bacana, show de bola. Gratidão pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho mais uma vez. Um forte abraço a cada um de vocês que me acompanhou até aqui e estamos juntos até o topo. A gente se vê.